Bom dia, assim diz o Senhor para nós. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor Deus permanece para sempre, eternamente. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25. Qual é a palavra que nos foi evangelizada, nos foi transmitida pelos apóstolos do Senhor Jesus? A palavra que nos foi evangelizada, nos foi transmitida pelos apóstolos, foi de que nós fomos eleitos, ou seja, escolhidos por Deus Pai, para através do poder do seu Espírito Santo, com a finalidade de santificar o nosso corpo material, dando-nos a capacidade de obedecer, de ser digno, ou seja, merecedor do sacrifício de sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, que retirou os nossos pecados, para que a graça e a paz de Deus aumente abundantemente em nossas vidas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Porque toda a carne, ou seja, todo o corpo material é como se fosse uma erva, e toda a glória do homem é como se fosse a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, morreu, acabou. Como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Porque a carne é como uma semente corruptível que morre, não é eterna. Ela não serve para um Deus que é eterno. É por isso que Deus nos gera, nos faz nascer de novo com o batismo do seu Espírito Santo, ou seja, Ele faz morar em nós o seu Espírito Santo e eterno, incorruptível, para que possamos estar com Ele eternamente em um corpo incorruptível e eterno. João capítulo 6, versículo 63. O Espírito Santo é o que vivifica. A carne, o nosso corpo material, para nada aproveita para Deus. E as palavras que eu, Jesus Cristo, vos digo é que são Espírito e vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível de corpo material, mas da incorruptível do corpo espiritual, através da palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, que não morre, guardada nos céus para nós, para a vida eterna, que mediante a fé estamos guardados na virtude, no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mas por que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Porque se nós recebemos um dom através da graça, da vontade de Deus que não existe em nós, a fé verdadeira, se a salvação não é por merecimento, logo, Deus também não abre mão da sua glória, de Jesus Cristo brilhar em nossas vidas, através das tentações e provações. Esta é a finalidade de todas as coisas que acontecem na vida dos eleitos, dos escolhidos por Deus para a salvação e vida eterna, para serem purificados, branqueados pelo poder, pelo fogo do nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda agora que importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9 e 10. Alcançando a fim
finalidade da vossa fé, que é a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Mas como é santo Deus, aquele que vos chamou, de que maneira sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver? Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Da seguinte maneira: não confie no homem, na natureza humana, em si próprio, no seu coração. Confie única e totalmente na vontade de Deus, em te eleger, te escolher para a salvação e vida eterna. Esteja sempre vigilante e contenha os desejos do seu corpo material, santificando-o todo dia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito Santo, através da obediência à verdade, na obediência à pessoa do Senhor Jesus, para o amor fraternal, ou seja, aquele que não é fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Obedeça a Deus, porque a obediência a Deus é a nossa declaração de amor por Ele. Pois mesmo servindo inteiramente, ainda seríamos servos inúteis e infiéis. Só nos resta, então, obedecê-lo espontaneamente, por caridade, por amor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com o amor aos bens materiais que antes havia na vossa ignorância. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, Deus, sou santo. Ou seja, é uma ordem. Mas por que se invocais por Pai, Deus, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um? Andai em temor, ou seja, em respeito e obediência durante o tempo da vossa peregrinação aqui nesse mundo material, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Porque foi o próprio Deus em pessoa que disse ao homem, Jó capítulo 28, versículo 28, eis que o temor do Senhor Deus é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Porque o respeito e a obediência que nós dedicamos à pessoa de Deus, através da nossa fé e esperança, nunca quitará a dívida de sangue que foi paga pelos nossos pecados. E muito menos bens materiais corruptíveis podem pagar essa dívida de amor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, materiais como prata e ouro que fostes resgatados da vossa maneira vã de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade no outro tempo foi Jesus Cristo conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor a vós. E por ele, Jesus Cristo, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Jesus te ama. E agora, o que faremos para executarmos as obras de Deus? O próprio Filho de Deus, Jesus, responde em João capítulo 6, versículo 28 e 29. A obra de Deus, gente, é esta: que creiai naquele que Ele enviou, o seu Filho, o nosso único e fiel Salvador, Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, porque a palavra do Senhor Deus, ela permanece para sempre, eternamente, e é esta a palavra que em vós foi evangelizada. Amém? Dani Miguel.